Olá pessoal, como vocês estão? Bom dia. Aqui em Guarapari tá um frio. Como está aí? Onde você está? Hoje nós estamos aqui para falar com um tema muito polêmico, que é como você está sobrevivendo dentro de um furacão. Muitos furacões eles tentam nos deixar triste para baixo, eles tentam fazer com que a gente não prossiga, mas hoje nós vamos falar passo a passo dos furacões que nós sobrevivemos. Mas antes disso, eu gostaria que você encaminhassem essa live, que vocês curtissem essa live, para que as pessoas que estejam nos assistindo, elas possam sentir essa vibração. Eu estou hoje com a pastora Raquel. Ela é formada, ela é coach, ela é pastora, então ela entende muito bem sobre esse assunto e eu a convidei e prontamente ela aceitou. Porque não é um tema fácil, é desafiador. Porque só quem sobreviveu vai saber contar como foi. Nesse furacão, muitas das vezes a gente sente fraqueza, a gente sente medo, a gente sente vontade de desistir, mas nós lembramos que Deus nos convocou e Ele nos separou para vivermos o sobrenatural. Então, se você está sobrevivendo, se você está sentindo essa fraqueza, se você está sentindo esse medo, é normal, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e o Senhor, Ele se fez carne, então Ele sabe o que nós sentimos. Mas Ele deixou lá na palavra dele, lá na Bíblia, escrito assim: tem de bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Então vamos pegar essa palavra, colocar dentro do nosso coração e viver ela. Porque se ele venceu, nós vamos vencer também. Vou chamar agora a pastora Raquel, que é a nossa convidada, mas não deixem de compartilhar, deixar o seu coração. Será de muito, muito, muito bom. Por quê? Porque essa live precisa subir, para as pessoas também alcançarem essa liberdade. Hoje em dia o Instagram tá com algumas coisas que para a gente subir uma live ela tem que ter muitos likes, ela tem que ser compartilhada, mas esse conteúdo é um conteúdo bom, então eu acredito que ela não vai deixar cair. Então vamos lá chamar a nossa pastora Raquel, vamos convidá-la, ela já está aqui. Um podcast. Ela vai falar também um pouquinho sobre esse podcast. E a gente vai saber. Só aceitar, pastora. Uau! Tá me ouvindo bem? Bom dia. Peraí que minha cabeça cortou. Cortou. Deixa eu aumentar meus volumes aqui. Isso, aumentar o Bom meu dia, também. bom Tá me dia. escutando bem? Tô te escutando Ah, bem. então tá bom. Começou a chegar gente aí, pastora. Paz do Senhor Romário, bênção de Deus. Tudo bem com você, Noemi? Sua Tudo, linda. tudo, pastora. Quando veio esse tema no meu coração, né? Porque isso não é um tema que é aleatório, né? Prontamente eu lembrei de nós e do que a gente já passou, do que a gente já sobreviveu e do chamado de Deus para nossa vida. E quando eu coloquei lá assim, pastora, estou querendo fazer uma live com esse tema, eu lembro que você fez, meu Deus, porque é um tema forte, né? E você Muito. prontamente aceitou. Você não teve medo. É um desafio e você não teve medo. Porque falar as nossas dores é difícil. As pessoas muitas das vezes É, não compreendem. Mas você precisa expressar, porque pessoas vivem isso. Então, constantemente, uma pessoa precisa escutar o nosso testemunho para ela ter o quê? Uma gasolina, um combustível para romper. Então, nessa manhã de muito frio aqui,
E como tá aí em Vila Velha? Tá gostosinho, tá bem fresquinho. É, né? Eu falo que aqui, eu não sou capixaba, né? Então eu costumo dizer que aqui não faz frio. Não faz. Não, Você é da aqui não onde? faz frio, tá gostoso. Eu sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, região serrana. Meu Deus. Eu achava que a Lá senhora era faz muito daqui. frio. Não, inclusive eu vou para lá sexta-feira. Uau! Mas aqui não faz frio, não, aqui é fresquinho. Pois é. E nós estamos aqui hoje. Ontem, pastora, eu tive uma experiência muito forte, porque eu tenho compartilhado uns temas da alma mesmo, né? E eu não sei se a senhora já viu aí falando sobre ansiedade, sobre medo, o que que você sente. Então, algumas pessoas começaram a compartilhar e se sentir em casa, né? Porque para você Uhum. entregar o seu coração, a sua história para uma pessoa, você precisa ver Deus na vida dela. Eu entendo assim. Sim. E eu fiquei 1h30 quase com uma ovelha. E a gente começou a conversar sobre relacionamentos, né? Sobre os furacões, sobre as tempestades que um casamento sobrevive. E eu achei muito interessante porque na hora que ela me ligou, é lógico que a gente fica com medo, né? Porque é normal a gente sentir medo. E eu falei com o Senhor, Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? É uma coisa que a pessoa está sofrendo. Eu já sobrevivi, a Raquel já sobreviveu, mas é a fase dela passar. Então, tudo que eu falar para ela, ela vai falar amém, eu entendo. Só que ela não entende, porque ela ainda está no furacão, ela não passou pelo furacão. E o Senhor me deu Uhum. uma palavra muito bonita, tá até aqui do lado que eu guardei. Ela é em Daniel 2:17. Só que a Bíblia, ela dá aqueles resumos em cima, né? E a Bíblia da Mulher, ela colocou da seguinte forma, que foi um trecho que eu separei, porque eu achei muito interessante. Muitas das vezes a gente olha a escuridão como coisa ruim, né? Mas o Senhor falou aqui, em lugar disso o quê? Da aflição que você contesta contra o seu Criador, em lugar disso, permita que Deus use esses momentos sombrios para dar-lhe tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas, a fim de que você saiba que Ele é o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Olha só, hein? Tesouros na escuridão. E o que você me Que fala? coisa linda. Deus é lindo, né? Eu amo os detalhes da Bíblia. E verdadeiramente Deus está dizendo para nós assim, porque na escuridão, quem não enxerga somos nós. Uau. Então, ainda que na escuridão eu não esteja enxergando nada, Deus está dizendo para nós, há algo precioso aí no meio da escuridão para se aprender, porque um tesouro aprendizado é um tesouro, Isso mesmo. né? Conhecimento é um tesouro. E se o povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia diz isso. Sim. Então, quando a gente não conhece verdadeiramente, como um versículo lindo desse, conhecimento da palavra, Isso, né? O conhecimento da palavra traz luz. isso. Então, ainda que eu esteja na escuridão, a luz do conhecimento chega na minha vida e eu consigo passar por essa escuridão, ainda que eu não esteja enxergando nada. Isso aí. Com certeza. Né? Então, eu vejo, eu ouço esse versículo como uma luz, ainda que esteja tudo escuro. Eu não estou enxergando nada. Na verdade, a gente não precisa enxergar. Não. Porque se a nossa dependência é de Deus, e é Ele quem nos orienta, é Ele quem vai nos levantar, é Ele quem vai nos sustentar, nós realmente termos a certeza, e não só a fé, né? A fé, eu creio, eu acredito. Uhum. Beleza, mas a gente só acredita, essa coisa da fé é a coisa linda que Deus nos deu, mas a fé não é só de conhecimento, a fé também é de prática. É isso aí.
É isso aí. Então, quando a gente busca esse conhecimento, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Sim. Beleza, a fé chegou. Mas e agora? Né, que a gente está em oração, a gente está orando, lendo, adquirindo conhecimento, falando com Deus. Agora vem a ação. Isso aí. E a ação é o quê? É você verdadeiramente se comportar, mesmo que na escuridão, tendo a certeza que quem está enxergando no meio dessa escuridão é o único que precisa enxergar, que é o próprio Deus, e que eu como servo de Deus, como filha amada, com quem o Senhor escolheu desde o ventre, porque essa é a promessa para todos nós, é a certeza que nós temos em fé. Eu preciso me comportar como alguém que verdadeiramente o Senhor escolheu desde o ventre e que está na escuridão, sim. A escuridão é real, não estou dizendo que não é. Uhum. Só quem está na escuridão sabe como é estar na escuridão. Mas é buscar do Senhor esse equilíbrio. E é interessante também porque aqui fala sobre se nós resistirmos a Deus. A gente só perde se a gente resistir a Deus. O que é isso? Resistir a Deus é você falar uma coisa, eu entendo dessa forma, e você viver outra. Porque quando você começa a questionar, por quê, para quê, por quê? O Senhor, ele não vai trabalhar, porque você está com dúvida no que ele tem para a sua vida, né? E ele fala aqui que se você resistir a mim, você não vai vencer. Não vai. Você precisa entender que eu sou o dono de todas as coisas, do tempo. Eu sou o Deus que abre a porta, que fecha a porta. Eu sou o Deus dos sentimentos, eu acalmo. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos descansar em Deus, né? Porque nós estamos sendo o quê? Lapidados. E dói, né? Dói. Ô, se dói. Olha, eu tô com uma camisa que você nem tá vendo, mas tá escrito lapidação. Amém. 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 E uma pedra preciosa. Glória a Deus. Mas é isso. Para se tornar uma pedra preciosa, realmente essa lapidação precisa acontecer. E se a gente olha para as pedras preciosas, para como elas são formadas, como elas são feitas, até chegar, né, nas nossas joias aí, é exatamente o mesmo processo que a gente passa. E eu acredito que quando o Senhor ele convoca para um exército, ele convoca pessoas fortes, né? Deus não vai chamar para um exército e ficar de frente de uma batalha uma pessoa inexperiente. O que eu posso dizer? Nós podemos até entrar com essa falta de experiência, mas quando nós estamos no chamado, estamos perseverando, Deus ele vai nos dando estratégias, correto? Sim, eu acredito muito nisso. A verdade é que Deus, ele sabe quem nós somos, melhor do que nós mesmas. Então, muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, com Jeremias, ele foi chamado por Deus, mas ele se chegou diante de Deus, ele falou, Senhor, mas eu, né, parafraseando aqui a fala de Jeremias, tenho língua pesada, não sei falar, né, eu vejo como ele é conhecido como profeta chorão, aquela pessoa que se diminui. Né? Então, o importante nisso tudo, nesse exército, é nós sabermos verdadeiramente quem nós somos. É isso aí. O Senhor me chamou como guerreiro. O Senhor me chamou como guerreiro. Num exército, por exemplo, os capitães do exército, ali, a organização, eles realmente colocam na linha de frente todos os homens mais preparados, vamos colocar assim. Porém, não quer dizer que esses homens, ainda que estejam mais preparados, não vão sofrer um arranhão, não vão sofrer um acidente, não vão quebrar uma perna, não vão quebrar um braço. Não quer dizer isso. Né? Quer dizer que eles vão estar, sim, preparados, por mais que venha a batalha, por mais que eles sejam feridos, sim. Né? Eles vão, sim, estar à frente daquele exército, comandando, orientando e guerreando, ainda que estejam feridos. Por quê? Porque o exército tem um comandante que, se precisar, o comandante vem e ajuda o guerreiro. E isso a gente precisa entender. O nosso comandante, o nosso general, que não perde batalha,
quando nós estivermos feridos, ele vai nos socorrer. Porque ele é o médico dos médicos e ele tem um controle todo na mão, né? E ele sabe quando a Exatamente. gente está para desistir. E ele entra com a Sabe? providência. Só que é os detalhes, como foi falado no início. Nós somos É, muito alvoroçados, né? O mundo hoje em dia é muito é acelerado. Então as pessoas só muito. enxergam os problemas, as soluções não veem. E também não veem que já venceram o dia de ontem. E eles focam muito assim, Uhum, eu ainda estou com esse problema. Não, você não está. A partir do momento que você fala, eu ainda estou, você está profetizando que você vai continuar. Passei por esse problema. O dia de ontem eu venci. Obrigado, Senhor. Me faça vencer o dia de hoje. Isso é viver um dia de cada vez e tirar um pouco da ansiedade. Porque é natural nós sermos ansiosos, é natural nós termos medo, mas isso não pode nos paralisar, né? Não pode. verdade. Uhum. E quando assim, isso vem e nos paralisa, quer dizer o quê? Que nós não estamos indo na força do Senhor, nós estamos vindo na nossa própria força. E eu aprendi muito, 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 muito. O pouco tempo que nós ministrávamos juntas, eu via tanta força em cada detalhe da sua ministração, que quando você levava os braços para fazer em adoração ao Senhor, na hora que o louvor estava sendo ministrado, eu sentia tanto a presença de Deus. E eu, assim, Amém. conhecia um pouco da sua história e eu via que você estava ali mesmo derramando nos pés do Senhor, se derramando de verdade, porque é muito fácil. Hoje em dia tem pessoas que vestem uma máscara e acham que está tudo bem. Só que para ela pode Uhum. estar tudo bem, mas quem tem o Espírito Santo e está ao redor vai sentir a diferença, porque o que é luz ele vai viver com a luz. O que é treva vai viver nas trevas. A luz não combina com as trevas. Então, por mais que a pessoa Verdade. esteja no altar fazendo parecido algo, não vai surgir o mesmo efeito. Então, assim, o tempo que Deus me deu, me preparou para estar com a senhora, foi um tempo muito precioso, porque eu convivi Amém. pouco tempo, mas foi um tempo de aprendizado, um tempo saudável, né? Porque quando a gente olha para o nosso próximo e a gente absorve, sente a dor do próximo, Deus, ele se agrada porque ele vê a sinceridade, porque a gente vive o mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo, com todos os defeitos, com todas as perfeições, com tudo, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. E se eu não amo você, Raquel, o que, que eu estou fazendo com o que Deus falou? Verdade. Estou rasgando, né? Verdade. É verdade. Ontem não, foi quinta-feira, né? Eu estava numa live, num podcast, e a gente falou um pouco sobre isso. Hoje em dia, o amor ao próximo está muito condicional. Depende de como o próximo me trata. Aí eu amo. Né? E isso é antibíblico. Né? Sim. Não, não, não é por aí. Interesse, né? Não É é por aí. interesse. Sejam Exatamente. bem-vindos. O amor ao próximo. Sim. O amor ao próximo não é condicional. Não. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, foi para todos. E amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né, é uma coisa que é um mandamento. Então, se eu vou contra esse mandamento em qualquer aspecto, eu estou indo contra o próprio Deus, contra a própria palavra de Deus. E aí as pessoas acham que, não, mas Deus não liga para isso. Né? Mas Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo sempre. A palavra dele não muda, não muda para mim, não muda para Noemi, não muda para o pastor, não muda para o bispo, não muda para o apóstolo, não muda para o presidente, não muda para ninguém. Não muda, é isso mesmo. Então, e a gente precisa só entender isso e tomar cuidado, né, com essa, praticar esse amor em espírito e em verdade. Né? É isso aí. E nós também, muitas das vezes, dentro do furacão, a gente não percebe
que existem pessoas ao nosso redor que estão se espelhando em nós, né? E a Verdade. gente não vê isso, a gente vê o problema e a gente fica obscuro. Nós não encontramos esse tesouro, que são os detalhes, né? O Senhor, ele fala muito no meu coração nessa manhã, que é para nós abrirmos os nossos olhos e olhar para Ele. Ele é a luz da escuridão. Então, assim, quando você permanece com o teu olho fechado, você só vê aquilo que a tua mente direciona. E a nossa mente, o nosso coração, ele é enganoso. Ele nunca vai olhar e vai dizer: nossa, você venceu. Ele sempre vai apontar Uhum. o quê? Nossa, você ainda está nesse problema? Cadê o Deus que você serve? São as setas lançadas, né? E Sim. a gente tem que se revestir do Espírito Santo. E como que é se revestir do Espírito Santo, pastora Raquel? Então, você citou uma época, né? Uhum. Um momento que nós passamos juntas, inclusive, e que verdadeiramente ali eu estava no olho do furacão, né? E aí você que Aleluia. estava de fora É, conseguiu ver algo que eu não via, é isso aí. né? Você viu força, você viu persistência, você viu um monte de coisa É, que, né, depois o quê? Tem uns 3, 4 anos por aí, né? Que eu não enxergava, naquele momento eu não enxergava nada. Mas a minha posição ali, o meu posicionamento no olho do furacão, sempre foi adorar. é. A força vem do Senhor. Uhum, Mas a minha posição sempre foi. Eu sempre fui muito extravagante na fé, uhum. nas atitudes buscar o que diz a palavra. O que a palavra fala que eu tenho que fazer? Então, a palavra fala que eu tenho que ter fé no meio da escuridão, que eu tenho que agir. Eu sou muito assim, direcionada, focada na palavra. Então, a minha alma pode estar explodindo, o mundo e as circunstâncias ao redor pode estar caindo, mas a Bíblia está dizendo para eu adorar. Então, eu vou adorar. Então, eu Glória a Deus. sempre tive esse posicionamento. Então, quando eu ia para ali ministrar, quando eu vou ainda para o altar ministrar, eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para quem está do meu lado, eu foco em Deus e é como se fosse o meu clamor em movimento, a Uhum. minha oração em movimento, o meu clamor diante de Deus e diante das circunstâncias é dar o meu melhor. Então, eu estou ali para clamar. Então, o meu ministério, né, que é dança profética, eu vou para o altar ministrar dança como uma forma de clamor. Sim. Né? Então, o mundo está caindo, as circunstâncias estão dizendo não a todo instante, Uhum. mas porque a Bíblia nos diz o quê? Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Uhum. Então, se a Bíblia. Tem momentos que a gente precisa orar, a Bíblia nos ensina a orar, mas a Bíblia também nos ensina a clamar. Sim. Então, quando eu percebi essa diferença, né, entre você orar e clamar, existe uma diferença não só na língua portuguesa da interpretação, mas existe também uma diferença na intensidade de você agir nesse propósito, tanto da oração quanto do clamor, e existe uma diferença na intensidade da resposta do céu também. É. Então, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu tô sem força, eu tô ansiosa, as circunstâncias estão dizendo não, Uhum. o mundo está caindo, mas eu preciso clamar. O tempo da oração já passou, agora é clamor. Então eu pegava aquela coisa na certeza de que a força vem do Senhor, Uhum. eu vou. Sim.
E aí, glórias a Deus por isso, a Noemi conseguiu enxergar a força, a Noemi, e assim eu creio que Deus faz, levando para a igreja, para quem está vendo, essa certeza de que, nossa, que mulher forte. Forte nada, nem sabe que eu estava no olho do furacão. Né? Mas enquanto estava ali adorando e ministrando essa força que você recebeu, eu recebi também do céu o refrigério, a força que eu precisava para aquele momento, por estar no olho do furacão, na certeza de que Deus estava realmente fazendo através de mim e em mim. Uhum. Então, muitas das vezes, as circunstâncias, a ansiedade, como você citou, né? A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade, quando bate na nossa alma, ela realmente nos faz cega. Ela nos faz não enxergar a luz no meio da escuridão. Sim. Né? E os sentimentos vêm, como você falou, o coração é enganoso. A Bíblia nos garante isso. Então, a gente não pode acreditar em tudo que o coração fala para nós. Eu tenho muito medo de uma expressão que usam por aí, que é, eu senti no meu coração que... Eu tenho medo dessa expressão, porque se você sente no coração, corre o risco de você ser enganado, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Você precisa sentir no espírito. Uhum. Aí sim você vai ter a certeza que o seu espírito está conectado ao Espírito Santo, e aí vem a certeza de que é o correto. Agora, como vencer isso? É você realmente ter a certeza de que Deus está no controle da sua vida, e tomar posse verdadeiramente do fruto do Espírito. Que não é fácil, não. Ainda mais para nós mulheres, né? Que quer fazer tudo, que quer resolver tudo, e a gente fica ansiosa, e é um turbilhão de emoções durante 30 dias que se muda, né? De temperamento, de hormônio, de não sei o que. E a gente precisa ainda assim... se deparar com o fruto do Espírito. Isso aí, e ficar firme ainda, porque se a gente dá uma surtada, perde tudo o que a gente fez lá no início. Aí você volta a estaca zero. Mas tem aquela, assim, o que veio para mim agora. O nosso DNA, o seu DNA é incentivador, sabe? Mesmo no olho do furacão, você incentivava a adoração. Você se colocava. E quando a gente está de frente, Deus, ele é o cabeça, mas ele lidera. Na Terra tem os líderes, né? Tem as pessoas direcionadas por Deus. Ali você estava sendo uma líder no nosso ministério de dança. Então, um líder, quando ele entra, ele não pode olhar as dificuldades dele. Ele tem que mostrar para que ele veio. Que é adorar, porque o exemplo do líder faz com que os liderados avancem. Não desista. E isso daí tem que estar no DNA. Você não consegue da noite para o dia. Você não faz simplesmente, eu vou lá, eu vou adorar, porque eu tenho que ir. Quando você faz dessa forma, primeiro, que Deus nem vai receber. E segundo, que a conexão que está do seu lado, as pessoas sentem o que você sente, o que você vai transmitir. E se você não tiver uma busca constante, não adianta, não vai acontecer. Você pode estar ali fazendo a melhor ministração, mas se ela não vem do coração de Deus, ela não vai romper o céu, vai ficar ali, no teto. E a senhora tem um livro, né? A adoração que move o coração de Deus, não é isso? E eu acredito que esse livro foi escrito no meio de um furacão. Ou mesmo, né? O furacão e você ali. Eu vou sentar agora que eu vou escrever essa parte que forte, é forte. Por aí. É forte. Por aí mesmo. Foi mais ou menos isso, né, que aconteceu, porque que eu até falei sobre ele também essa semana, mas me perguntaram, né? Então, que se entende qual é o tipo de adoração que move o coração de Deus?
né? A gente não tem uma regra, né? A gente sabe que não existe um manual da adoração, Não, né? não existe. Mas lógico que o nosso manual é a Bíblia e é seguindo o passo a passo da Bíblia a gente consegue sim, mas não existe uma regra. Ó, faz desse jeito, faz daquele. Não, não existe. Cada um tem o seu particular com Deus. Mas verdadeiramente, quando eu escrevi esse livro, foi mais um momento, sim, da minha vida, onde eu estava num outro momento, num outro furacão, né? E aí Deus realmente falou, olha, escreve. Eu falei, meu Deus, eu nunca havia pensado em escrever um livro. E como vai ser isso? Mas Deus falou comigo, olha, só coloca no livro aquilo que eu levei você a viver todos esses dias antes de um furacão passar. Uhum. É. E a pessoa que lê, ela se identifica. Pode não se identificar com o livro todo, mas vão haver partes que a pessoa vai falar, poxa, caramba, eu não estou sozinha. Ela viveu, ela sofreu, ela teve medo, ela venceu, então eu vou vencer. Deixa eu falar aqui com um pouquinho com o Amém. pessoal, ó. Stefano de Moraes, parabéns, É tá? o Stefano, pastor Stefano. Ô, Glória! Meu amigo. É Luca, Bênção. é Lucas Tez, né? Deve ser seu amigo também, né? Lucas Tess conheço também. Esse Sanchez não é estranho. Sanches. Isso. O Sanches é lá da igreja também, lá do celeiro. Bênção pura. O Jacoline, melhor vendedor da Localiza. sério, que bênção. É, É Rude, é isso mesmo? Você conhece? Rude, a Rude. Rude eu não conheço, mas seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Lu Santoro, seja bem-vinda. Michele é minha amiga lá de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Que Michele. bem. Romarine Moraes, conhece? Conheça o Romário. Isso, seja Bênção de bem-vindo. Deus, amigo querido. É isso daí. Então, quando nós decidimos trazer esse tema, porque eu falo nós porque eu tenho que compartilhar com a pessoa o tema. E se a pessoa falar assim, Sim, não, eu não vou fazer, eu não estou dentro desse momento, pronto. Deus te colocou o tema, então vai e faça. Você não pode ficar sim. conizente, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, com o próximo. Se Deus falou com você sobre isso, é aquilo que a senhora falou, sobre o coração enganoso. Mas se você tem a certeza que Deus falou com você, você vai fazer. Porque você sabe que Sim. vidas vão ser alcançadas. Tem pessoas que estão esperando esse tema para falar assim, poxa vida, o que será que tem de interessante aí dentro? E vão abrir a live e vão assistir. E vão se identificar, entendeu? E não só, falar um pouquinho da senhora, não só como pastora, como ministra de louvor, de dança, como mãe, como esposa, mas como adoradora. Pode ver que nós não tínhamos, quando eu entrei, eu não tinha muito contato físico, mas era mais contato durante os nossos ensaios. E olha como é que Deus faz. Você precisa sentir a dor do teu próximo. Só que você precisa estar sensível a isso. Não adianta eu olhar você, Raquel, e você estar vestida com um sorriso. Eu estava Deus até me deu um discernimento assim. Quando você está triste, você está cheio de olheira, o que você vai fazer? Você vai usar uma maquiagem para você se aparentar, né? Aquela pessoa equilibrada, bonita, saudável, né? Saudável, com aquele blush bem, bem alvoroçado. E aí as pessoas vão passar por você e falar assim, nossa, que linda, acordou disposta. Só que é o pior dia da sua vida, é o dia que você está levantando assim, Senhor, eu estou vestindo a minha armadura de guerra e vai comigo. E aí Deus me fez a Verdade. seguinte pergunta, e quando você está com a sua alma sangrando, o que você vai se vestir? De que você vai se vestir? Não tem maquiagem. Ali ou você é Não. verdadeiro ou você é verdadeiro. E aí?
Meu Deus. É que, na verdade, quando a alma está sangrando, é comparada a uma... Não sou médica, né? Mas a gente ouve-se muito falar em hemorragia interna, que é o que mais mata. É aquilo que a gente não vê, né? Os médicos não veem. Se não veem a tempo de socorrer, o óbito vem, o óbito chega. Assim acontece com a nossa alma, né? Nesse momento que você relatou que a alma está sangrando, se não vem um socorro para essa alma, ela verdadeiramente morre. É onde os ministérios morrem, é onde os casamentos morrem, é onde muitos adoradores morrem. É isso aí. Né? Então, verdadeiramente, Deus, ele levanta pessoas como médicos nessa terra para nos socorrer muitas vezes. Eu já estive nesse momento, né, onde chegou a depressão, aonde chegou o pânico, aonde chegou o medo, aonde eu parei, né? Eu falei, não dou conta mais, né? Por quê? Porque nós somos humanos. Sim. Né? Nós somos seres humanos, não somos Mulher Maravilha, né? Não somos super-heróis. A dor, quando chega, ela verdadeiramente... Diego, meu amigo também. Seja bem-vindo, Diego. Então, quando a dor chega ao ponto de sangrar a alma, verdadeiramente, Jesus, minha filha linda, Aline, esposa do Diego. Parabéns, Aline, seja bem-vinda. Vou só abrir uma aspas aqui. A Aline falou assim, eu não vou acordar às 7 horas da manhã para assistir live. Não. Seja bem-vinda, minha linda. É isso aí, é assim que Deus faz. Desperta, tu que dormes. Recebe aí. Então, vamos prosseguir, né? Um minuto, quando pastora. A gente chega... E vocês aí, sim, continuem. Eu vi subir uns foguinhos, né, pastora? Então comecem a sim, interagir também. Podem colocar o seu testemunho, pode deixar aqui para nós, compartilha conosco, porque uma experiência edifica a outra pessoa. Você compartilhando o seu testemunho é o combustível para outra pessoa caminhar. Então continua, manda coração, manda os likes que você tem aí, compartilha e deixa o seu recado. Paz do Senhor. Como você está, amém. Diego? E o Diego? Pergunta a ele, como é que ele está? E aí, Diego, como que você está? Como tem sido seus dias? Fala aí. Fala aí, Diego. Não é só nós não, né, pastora? É isso aí. Às vezes a gente fica ali todo momento dando aquele suporte, mas as pessoas ao nosso redor também sofrem, só que ficam com vergonha, né? Vergonha. Ou se fica. Principalmente aquelas que a gente, né, na verdade, que carrega um certo título, vamos colocar assim, né? Título na terra, né? Porque no céu nosso título é de filho. Isso aí. Mas quando a gente às vezes carrega um certo título, né? Pastora, líder, diácono, presbítero, obreiro, seja lá o título que for, líder de ministério, a gente sempre fica com aquela cobrança natural, sim. até de nós mesmos, sim, de que a gente tem que estar sempre né? De posição, soldado firme, com o escudo na mão, né? Isso. Aí, ó. E aí a gente fica... Diego fala isso todo dia. Gostei, hein? Matando não é só um, não. 2, 3 leões por dia. É isso aí. Mas é porque ele é guerreiro. Amém, né? amém. Guerreiro é assim. Guerreiro mata um leão todo dia mesmo. E se não for a presença de Deus, realmente a gente não consegue, não. Aí o leão que devora a gente. É isso aí. Né? Então, como eu estava falando, eu passei por esse tempo, esse período. Então, lá como você começou falando disso, né? Você abriu a live falando disso. Passou. Isso aí, passou. Passa. As coisas passam.
passam. Mas quando a gente está no problema, Uhum. né, quando a depressão está gritando, a ansiedade está gritando, o pânico vem. Tem pessoas que eu também já precisei de tomar remédio, de entrar com medicamento para a alma se acalmar, Uhum. para não surtar, Uhum. né? Eu precisei, e isso não é pecado. Existe uma religiosidade, um tabu das pessoas acharem que porque é cristão, crente não tem depressão, crente não pode tomar remédio, né? Né? Se não fosse assim, Deus não deixaria para nós aí a grande sabedoria dos médicos. A gente vê aí, por exemplo, Lucas, né? Uhum. Que era um homem de Deus, um homem que está um livro na Bíblia com o nome de Lucas. Lucas era médico, Pois é. né? Então, Deus, desde a antiguidade, Deus ele levanta pessoas Meu capacitadas na Deus, terra que para forte, ajudar hein? uns aos É outros. forte. E conosco não é diferente. Uhum. Né? Por que eu atingir uma depressão é falta de Deus? Não, Claro que não, não. mãe. Nunca será. Você é de carne e osso e Deus, ele se agrada porque você reconhece que você não está conseguindo. Você precisa Isso passar aí, essa. Porque se você for forte o tempo todo, para que Deus vai entrar na sua vida? Por quê? né? Vai em frente. E aí entra um grande perigo, Uhum. né? Porque as pessoas que se acham fortes o tempo todo têm que tomar cuidado com a soberba. Isso. É o Por leão causa que da engole a soberba, muita pessoa. coisa. É o leão que engole a Exatamente. pessoa, entendeu? E aí É, você fala assim, mas eu não consegui vencer, e eu orei, eu busquei, mas você buscou da forma errada. É muito, a gente uhum, tem que saber isso, né? É muito delicado. Deus, ele é sensível, ele precisa sentir, né? é buscar o discernimento de espírito, Isso, né? isso. E Porque também, peraí que eu não estou deixando você falar, né? Pode falar. pode falar, pode falar. Não, eu também penso, porque como família, mãe, pai, é, nós temos que ter esse equilíbrio, porque os nossos filhos sofrem conosco. E como que nós vamos criar Uhum, filhos fortes diante de um furacão? exato, E aí? exatamente. Os nossos filhos, eles se espelham nas nossas atitudes, Uhum, né? E se a gente não vigia, né? A gente passa para os nossos filhos que a gente precisa ser forte sempre. uhum. E não é por aí. Sim, sim. Mãe e pai também chora. Mãe e pai também É sofre. isso aí. Mãe e pai também fica triste, Aham. né? Então, a gente não tem que passar para os filhos uma fortaleza que não existe. Uhum, Porque quando ele estiver na posição de pai e de mãe, uhum. ele também vai ter os seus momentos, né? E não vai precisar de mostrar para o seu filho, para a sua filha, que ele é 100% de ferro. Isso aí. É isso aí. Então, é buscar de Deus a sabedoria, o discernimento de espírito, para que até no meio de uma fraqueza, a gente possa ensinar algo e aprender algo. Uhum. Né? Como você falou, tem gente que passa e fica perguntando, para quê, Senhor? Por quê, Senhor? Não sei o quê. Eu já sou o contrário. Hoje eu pergunto, o que, Senhor? Eu Isso aí. preciso A aprender. pergunta faz toda a diferença, né? Não Pergunta. é para quê? Por que que eu estou passando por isso? Mas por que eu? Não, se Deus está permitindo, Aham. é porque eu preciso aprender algo. Então, o que, Senhor, eu preciso aprender? É Eu simples assim. fico assim, igual hoje, por exemplo. O Pablo hoje acordou inspirado, né? Hoje ele tá cantando, tá ouvindo aí? Tá conseguindo ouvir? Não, Ah, que bom. Porque ele está aqui no banheiro cantando e eu estou tentando olhar para ele falar um pouco mais baixo, né? Porque ele está muito empolgado hoje. E olha que ele nem é de que cantar, benção. né? Ele não é de cantar. Ele é muito de escutar e escrever, sabe? As palavras que Deus manda. Ele até pregou. Um dia eu vou estar fazendo uma live aqui, eu e ele, para ele falar sobre o que levar na mala como ferramenta para vencer uma guerra, né?
E você pode estar levando as ferramentas erradas, por isso que você não prospera, não vai para frente. Entende? E hoje ele acordou diferente, hoje ele acordou cantando. Eu até coloquei o fone, porque eu achei que estava passando o áudio para aí. Passou alguma coisa? Não, Ah, que não. ótimo. Não assim menosprezando ele, mas é porque a gente sempre guarda um lugar para a gente fazer, né? É o silêncio, né? Porque logo depois vai ficar salva a live, né? Aí, como hoje eu descobri que eu tenho um cantor em casa, aí Nascendo um novo é ministério. isso aí, é desse jeito, Diego, é desse jeito que a gente vai vendo os ministérios enterrados, né, Aline, Michele, os outros nomes que eu falei aí, Stefano, A Késia entrou. Késia, né, o Lucas, né, Amém. essas pessoas que estão aqui nos dando a honra de nessa manhã estar Amém. conosco. E eu queria que a senhora resumisse como foi passar pelo furacão e deixar uma palavra para nós, como incentivo. Eu sei que muitas das vezes a palavra vai ser forte, porque muitas das vezes a gente quer escutar algo bom. Mas Deus tem vezes que não. Deus fala assim, minha filha, é só seguir, vai. E aí, quando você começa a interrogar demais, o que ele faz? Ele fica em silêncio. Porque você não está conseguindo ouvir a voz dele. E quando você não para escutar, você não aprende o que Deus quer te passar. Correto? Fala para mim. Correto. Então, qual a pergunta? Repete, por favor. É para a senhora finalizar a nossa live, resumindo o que é passar num furacão. Porque tem pessoas aqui na live que estão dentro, literalmente, do furacão. E dizer para pessoas que estão aqui o que é estar, como estar no processo, como você deve se comportar para você vencer o processo. E também os seus filhos serem fortes diante disso, o seu esposo ser forte diante disso. Então, hoje eu costumo dizer que para a gente passar por qualquer furacão, qualquer situação, não tem outra posição para passar senão de joelhos. Glória a Deus. Não tem como, não tem outro segredo, não tem outro caminho que não seja você realmente se prostrar diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela nos diz que a gente precisa se humilhar diante de Deus, não se humilhar diante dos homens, né? É se humilhar diante de Deus. Porque no secreto a gente busca a Deus, e a Bíblia diz que quando a gente faz isso em secreto, buscar a Deus em secreto, publicamente o Senhor vai nos honrar. É forte, hein? Então, isso é muito forte. E assim, a gente não tem como querer ficar como, eu não vou dizer como Jeremias, mas como pessoas, eu estou falando de Jeremias porque a gente começou falando dele, né? Falando sobre ser o profeta chorão, que Deus chamou e ele ficava se justificando o porquê que não estava respondendo, mas logo ele respondeu. Então, assim, a gente não tem que ficar se justificando para Deus. Deus chamou, Deus, eu não vou porque eu estou passando pelo olho do furacão. Isso não é justificativa para Deus. Porque Deus usa o olho do furacão para te exaltar publicamente. Aleluia! Porque é no olho do furacão que você tem que ir para o secreto. É no olho do furacão que você tem que ir para o joelho. É no olho do furacão que você tem que descer. E na Bíblia, a única forma de subir é descendo. Né? É isso aí. Então, se a gente quer subir, a gente quer sair dessas circunstâncias, a gente quer sair do olho do furacão, a gente precisa descer, a gente precisa realmente... Então, o segredo, a chave para sair do olho do furacão mais rápido, que quem está no olho do furacão, quem está ali
né? Não vendo nada. Ai, tá tudo desmoronando, tá tudo caindo. Uhum. E não é uma vez só, não. Não, A gente precisa entender não, isso. não é. Não é um É furacão igual só o que Diego passa. falou, é matando um leão a cada dia, né? Todos os dias. Então, já teve momentos muito recentes na minha vida Uhum. que eu falei, caramba, agora eu não saio dessa, não. É, Agora já era, já deu. Né? Eu pensei assim, nossa, mas peraí, eu achei que já tinha passado de tudo na vida e agora estou passando de novo por mais essa. é. Né? Eu falei, não dá, gente, não dou conta. Eu até brinco muito, né? Eu falo assim, tem alguém no céu me confundindo com Rambo, porque ou com Mulher Maravilha, Oh, porque não é Jesus. possível. Porque a gente vive numa pressão constante, né? Isso aí. Mas por que a gente vive essa pressão constante? Eu tenho certeza que Deus não erra. Não, não E se erra Deus e ele não permite, faz diferente. Peraí, ó, porque eu tenho alguém que me lembra do meu remédio. Olha só, hein? Por quê? Porque a mente da amém. gente é tão acelerada que a gente não consegue pensar. Espera só um minuto. Dispensar alarme. Por quê? Só cortando, porque entrou esse despertar. Quando a gente não expõe a nossa dor, a gente adoece o nosso corpo. E hoje eu carrego sequelas de furacões que eu não consegui vencer. E aí fica. Você me corrige se eu estiver errado, que me veio à mente agora o espinho na carne. Como para você lembrar, olha, você venceu, mas ficou isso, porque você não ouviu a minha voz. Meu Deus. E toda vez que eu vou tomar o meu medicamento, eu lembro. Hoje em dia eu não guardo mais, eu falo. É isso aí. Entendeu? Eu era de guardar. Eu pensava, se eu falar, a pessoa vai magoar. Ah, eu preciso guardar para mim. E eu só ia descendo, descendo, descendo. Quando eu quis dar um grito, eu já estava numa areia movediça, que eu só descia. Meu Deus. Aí quando desperta o alarme, eu lembro, eu não posso descer, eu tenho que subir. Isso é forte. Ok, tem gente aqui querendo aparecer na live, Fala, ó. fala. Ai, que linda! É menina ou menino? É menina. Ah! Ah, É isso aí. É a nossa casa, ela né? não é mole. É a nossa casa. Ah, Ela tá me chamando, tá na hora é dela. isso aí. Mas isso que você falou é muito forte, né? O Diego até comentou aí. Por que que acontece isso? Porque quando a gente guarda, quando a gente fica guardando, eu sou assim hoje, eu já fui de guardar, de não falar, de não expor, mas realmente o corpo é que sofre, Uhum. né? Então, quando a gente guarda, a gente implode, Nossa. porque verdadeiramente o físico não aguenta. Então a gente implode. E aí vem, né, o que você vive, vem a questão das doenças psicossomáticas, vem a questão do que a mente já não consegue processar. E aí existe todo um mecanismo aí da gente, que é outra live para É isso, isso né? aí. É isso aí. Mas o explodir nem sempre você fazer barraco. O Não, explodir nem não. sempre é brigar. Hã? O explodir é você conseguir colocar para fora aquilo que está te fazendo mal. Sabe, hoje eu não guardo absolutamente nada. O que que eu pedi muito para Deus e peço até hoje, né? As pessoas mais próximas de mim, os meus amigos, meus pastores, eles falam muito isso, que a pastora fala assim, eu nunca vi, ela até me pediu para responder uma caixinha de pergunta há umas 2 semanas atrás, falando sobre domínio próprio. Mas o que eu mais busco de Deus, porque a Bíblia nos orienta assim, é buscar a sabedoria. Sim, sim. Então, o que eu peço para Deus, Senhor, me dá sabedoria para falar da maneira certa, no tom de voz certo. Mas por quê? Porque eu não quero guardar.
Eu não posso ficar guardando, Uhum. eu não posso ficar implodindo. Então eu preciso buscar de Deus, porque se for por nós mesmos, a gente vai falar, né, Muitas rasgado. coisas. Mas eu preciso buscar Oh, de Deus Deus, a infinita maravilha. sabedoria Glória a do Deus. céu Ai, eu para preciso. conseguir, Ai, Jesus. para conseguir falar da maneira certa, do jeito certo, e conseguir atingir o Amém. coração do outro através do meu jeito de falar, Uhum. né? Porque dependendo do jeito que eu falo, eu não alcanço o coração das Não. pessoas. Se até alcança, Então, eu mas gerando ira e não a paz, sim. né? E aí gera um resultado errado, Isso aí. né? Tanto para o outro quanto para mim, porque se eu causo ira no outro, qual vai ser o meu comportamento diante da ira? É. Vai dar Vai dar ruim, ruim, vai vai, bater, né? né? Isso. Então, a gente precisa buscar de Deus Uhum. algo que a gente já tem, Sim, né? sim. Porque Deus já nos deu, na verdade, que é o domínio próprio, a paciência, o fruto do Espírito. Uhum. Nós já temos, Uhum. só precisa ser praticado, É verdade, é né? verdade. Precisa ser praticado. Mas às vezes nosso temperamento, dependendo do temperamento que você tem, você não quer nem saber. Mas o guardar nunca é bom. Uhum. Nunca. É você explodir da maneira correta. É você colocar para fora no momento certo, na hora certa e da maneira certa. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom estar aqui com a senhora. É vivendo e Ah, aprendendo que a gente sobrevive e renunciando também. verdade. Reconhecendo que nós não somos super-homens nem super-heroínas e declarando a Deus, Isso Senhor, eu aí. preciso de Ti todos os dias. Eu busco de Ti todos os dias a sabedoria. E é muito difícil. A nossa mente fala assim, é muito difícil. Mas se nós olharmos para a cruz, nós vamos falar, não é impossível. Então vamos declarar com os nossos lábios e profetizar. Eu vou vencer. Eu já venci, Isso. mesmo estando dentro do furacão. É uma manhã muito gostosa, porque é um tema que nos faz levantar e olhar para trás e ver que lá atrás você não foi fraca, por mais que você pensasse que fosse. Mas hoje você está aqui, É verdade. ensinando pessoas a Amém. movimentar dentro do furacão. Quero te Amém. agradecer. Deixo o meu abraço para a Raeli, o Julian. E como é que é o nome da Amém. amiguinha aí? Da Da Nina? Nina também, a Nina. Isso aí. São seres que alegram, né, o nosso coração. E eu estou aqui Verdade. para aprender mais e mais. E eu tenho certeza que Deus ele ainda vai Amém. acrescentar muita coisa na nossa vida. Eu quero deixar o meu Eu abraço, creio. um Amém. beijo bem Eu que grande, preciso te agradecer. tá? E precisando, estou às Amém. ordens. Eu preciso te agradecer. Fala. Não, de você eu preciso sempre, né? Você não tem que sumir, não. Faça-me o favor. Não, não, Deus me livre. Vocês são bênção, né, nas nossas vidas. Eu quero agradecer pelo convite. Bom dia, André. André chegou agora, a gente está se É, despedindo, Andréia. né? Eu amo muito, né? Falar de Deus, eu sou apaixonada em falar de Deus e gosto demais da conta de falar sobre esse assunto também, porque, na verdade, a gente sempre aprende. Todos os dias a gente aprende, né? Uhum. É, como vencer as circunstâncias, como vencer as dificuldades. E todos os dias a gente aprende, eu também aprendo muito com você, Ai, que né? bom. Você é uma guerreira, mulher de Deus, intercessora de oração, mulher de guerra, Amém. né? Ai, é a mesma coisa, E a gente a gente não se vê assim, né? não, a gente não se vê, mas Deus nos vê, Amém, né? amém. Deus nos escolheu. Então, eu quero só te agradecer também por esse convite precioso, agradecer cada pessoa que está aqui com a gente na live, participando, Amém. né, interagindo, e que Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe a nossa semana, e nunca desista de vencer. É a Aleluia. maneira de sair do olho do furacão, é literalmente não desistindo. Amém, amém. Olha, que até Glória a Deus. emocionei. É muito bom, é muito Amém. bom, Glória a é muito Deus. bom. Deus é maravilhoso.
Um beijo, senão a gente vai ficar aqui, o dia está passando. E depois as pessoas, né, como nós, os seres humanos, somos preguiçosos, a gente não vai olhar 1 hora, 2 horas, vou sentar ali para ver isso não. E essa live precisa rodar, né? Amém, amém, para abençoar vidas, É né? isso aí. E edificar. Beijo. Glória a Deus. Fica com Deus. Beijo no coração. Deus abençoe. Amém, amém. Vocês que Fica com Deus, chegaram um beijo aí, no ó, um Pablo. pouquinho atrasado, vai ficar salva a nossa live. E se eu fosse você, não perdia, né, pastora? Porque está cheio de estratégias para você vencer esse furacão e sair mais do que vencedor. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Sai aí no Tchau, xizinho. tchau. Tchau, com Deus. Deus abençoe. Amém. Continuando aqui, quero agradecer todos que estão na nossa live, que romperam acordando cedo, né, Aline? Para vencer, para matar esse leão, para guerrear. E sabemos que nós temos a estratégia do céu, porque se não for Deus, tudo é em vão. Não passa a dor, os problemas só aumentam e nós não vamos ter força, porque a nossa força vem do céu. Então eu quero agradecer cada um de vocês e quero pedir para vocês compartilharem. Manda essa live para as pessoas que vocês estão vendo que precisam de mais, porque nós sabemos aonde nós vencemos e as pessoas precisam enxergar isso, que elas são vencedoras mesmo dentro de um furacão. Amém? Seja bem-vinda, Lari. E que Deus também, assim como nos lapidou, Deus está lapidando cada pessoa para a pessoa dar o seu melhor. E mais, você tem que compartilhar. Compartilhar o quê? O seu testemunho. Se você guarda para você, de que vai adiantar? Nada. Você precisa falar e levar a mensagem da cruz. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso e que você vença e mate todos os leões que aparecerem na sua frente. Porque você pode. Fiquem com Deus. Grande beijo.